confrade, tudo bem? Eu sou Adalto Silva do Auto Racing e nós vamos falar hoje sobre os treinos livres na Arábia Saudita. Tivemos treinos livres, mas não sabemos se vamos ter corrida, né? Porque, mais uma vez, né, nós seres humanos acho que estamos decepcionando o homem lá em cima e fazendo guerra, né? É uma guerra atrás da outra, sem parar. Se for olhar, a gente está fazendo guerra há 100 anos, né? Sem parar. É uma coisa impressionante mesmo. Odiando gente que a gente nem conhece. Bom, não é esse o assunto, né? Mas que é triste. Vamos falar dos treinos? A gente teve a Ferrari em primeiro, depois tivemos o Verstappen. Mas vamos, depois a gente chega lá, né? Vamos falar primeiro dos problemas que a gente viu algumas, principalmente nesse segundo treino livre, que é o mesmo horário que vai acontecer o treino, a classificação e a corrida. Então é um treino que mostra, assim como foi na semana passada, mostra bastante o que pode acontecer na classificação e na corrida, né? Evidentemente sem quebras, nada, o que a gente está vendo que pode acontecer de novo, né? Falar um pouquinho da Mercedes. Será que a Mercedes melhorou um pouco, não melhorou? Mesma coisa. Bom, na questão do kick, o carro parece que não melhorou nada, né? A gente viu na reta tanto o Hamilton quanto o Russell assim o tempo todo, né? Quer dizer, bem complicado, os dois reclamando, inclusive pelo rádio. Não melhorou isso, mas a Mercedes, apesar das colocações, que nós vamos ver daqui a pouco, em tempo ela melhorou, né? Ela melhorou um pouco, o carro está um pouco mais rápido do que era. Evidentemente, se não resolverem ou minimizarem muito esse problema do kick, o carro vai estacionar, não vai melhorar mais do que isso, e isso a gente já viu que, apesar da melhora que houve, é insuficiente para a Mercedes disputar até um pódio numa corrida normal, sem ninguém quebrar, né? Porque a Mercedes é a terceira força, né? Então você tem a Ferrari e a Red Bull na frente. O que o Hamilton e o Russell podem fazer é sexto e sétimo, né? Então, quinto e sexto, né? Que é o que eles estavam fazendo no Bahrein até quebrar as duas Red Bulls. Então isso aí é uma coisa preocupante, né? Eles trouxeram algumas atualizações, mas não conseguiram melhorar muito. Eles melhoraram um pouco o tempo, mas ainda está um pouco distante bastante distante de tirar o kick, que realmente na corrida o piloto deve sofrer demais com aquilo. Eu duvido que vai continuar assim, porque senão não tem a menor condição de acontecer isso. Bom, vamos falar um pouco aqui de outra coisa interessante, né? A gente já viu que as velocidades máximas na corrida, elas não querem dizer muita coisa, né? Porque, por exemplo, na corrida passada, as duas Ferrari foram as mais lentas de velocidade máxima, inclusive o Sainz, que pegou várias vezes, abriu o DRS, foi o segundo mais lento. Ele só foi mais lento que o Leclerc, só foi mais rápido que o Leclerc, de velocidade máxima. Mas de qualquer maneira, mais a título de curiosidade, hoje os 4 primeiros em velocidade máxima foram 4 motores Red Bull, Honda Red Bull, sei lá, HRC, o nome que você quiser. Foi o Pérez, o Verstappen, o Tsunoda e o Gasly, os 4 que conseguiram mais velocidade máxima. Os 4 piores foram, então, os 4 melhores, motor Honda. Os 4 piores foram motor Mercedes de novo, o P Mercedes. Hamilton, Albon, Norris e Ricardo. Então, né, vamos ficar esperto. Parece que, pelo que eu consegui apurar, eles estão tendo muito problema com esse combustível aí, com 10% de um etanol, que é um etanol diferente de postos de gasolina de qualquer lugar do mundo, né? É um etanol que eles chamam de etanol sustentável, né? É um etanol que foi desenvolvido pelas companhias petrolíferas que são parceiras das equipes.
E isso é um problema, porque a gente não sabe o torque, né? O torque do carro é mais importante do que a velocidade máxima, mas a gente ainda não tem essa medição, não conseguimos descobrir isso até agora. Então isso tem que ficar, a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Bom, vamos logo para as colocações, daí a gente fala de cada um, né? Os três primeiros, vocês estão vendo aí, Leclerc, Verstappen e Sainz, né? O Leclerc em primeiro, igualzinho mais ou menos o que aconteceu lá no Bahrein, né? E aí nós vamos ver algumas coisas. O Leclerc foi o mais rápido, mas ele foi com pneu macio, né? E o Verstappen ficou só a 1/10 dele com pneu médio. Então, teoricamente, o Verstappen é mais rápido, porque o pneu médio aí, sendo muito pessimista, é 4/10 mais rápido que o pneu. O pneu macio é 4/10 mais rápido que o pneu médio. Então, eu diria que o Verstappen, teoricamente, foi o melhor desse treino. E o Sainz, também de pneu médio, foi só 2/10 pior do que o Leclerc. Na minha conta, ele também estaria na frente do Leclerc se estivesse com pneu macio. Então, mas de qualquer maneira, eles não estavam, né? Então foi assim. O Verstappen não conseguiu. Por que o Verstappen não fez volta com o pneu macio? Ele não conseguiu. As duas voltas que ele tentou abrir com o pneu macio não deram certo, não por culpa. Acho que nem por culpa dele, acho que uma teve trânsito, a outra teve alguma bandeira amarela. Aconteceu alguma coisa e ele não conseguiu completar nenhuma das duas voltas. E a Ferrari não conseguiu completar simulação de corrida. Tanto o Sainz quanto o Leclerc, eles deram um totó no muro quando eles começaram a fazer a simulação de corrida, entortou o carro, tiveram que ir para o box, não dava mais tempo faltava 15, 20 minutos para acabar o treino, não dava mais para eles. Então a Ferrari não tem simulação de corrida na hora que vai ser a corrida, ela pode até fazer amanhã no TL3, que é de dia, temperatura muito mais alta, principalmente do asfalto, mas na hora que vai ser a classificação, a corrida, a Ferrari não tem simulação de corrida, né? Então, eu acho que amanhã, eu acho o meu favorito para pole é o Verstappen de novo. Aí o Pérez em quarto, bem próximo do Sainz, também de pneu médio. Depois aparece a primeira Mercedes com o Lewis Hamilton. Olha o que eu falei, ó. Ele ficou menos de meio segundo atrás do Leclerc, né? E ficou a 2/10 mais ou menos do Pérez. Só que ele também tá de pneu, ele também fez tempo de pneu macio, né? Então você tem que colocar mais um tempinho aqui se fosse médio, mais uns 4/10 talvez. Então ele ia ficar a 8/10 mais ou menos do Verstappen ou do Sainz se tivessem ido com um pneu macio. Então você vê como a melhora da Mercedes foi bem pouca, né? Eles ficaram um segundo atrás lá no Bahrein e agora eles estão 8/10 mais ou menos, então melhora muito pouco. Depois tiveram uma melhora boa do Norris, né? Sétimo, também com pneu macio, logo atrás do Russell. Quer dizer, vamos ver se a McLaren achou o problema ou se foi uma volta que o Norris achou, né? Mas não vai ter condição de manter isso num stint longo. É complicado, a gente tem que esperar isso para ver na corrida. Depois Ocon, em oitavo, foi bem também, encostado no Norris. As diferenças aqui são muito poucas, né? Também no mesmo décimo. Depois o Bottas, de Alfa Romeo, 1/10 atrás do Ocon. Depois o Tsunoda, 1/10 atrás do Bottas, o Tsunoda aí de AlphaTauri, né? Tá indo bem o Tsunoda, tá melhorando em relação ao que estava no ano passado. Depois o Alonso, já na página seguinte, 11º. Aí o Gasly, atrás do Tsunoda, né? O Gasly teve algum problema, eu não lembro agora qual foi. Mick Schumacher, de Haas, 13º. Depois o Stroll, deu uma pequena melhorada, né? Com a Aston Martin, mas ainda 1,3 segundos atrás, né? E com pneu macio. Depois o Ricardo em 15º, aí o Hülkenberg,
o Zhou com a Alfa Romeo, as duas Williams e o Magnussen, o último, porque o Magnussen não conseguiu treinar. No TL1 nem saiu do box, no TL2 saiu do box e na hora que ele ia começar a dar a volta, o carro quebrou. Então isso aí é um problema. Aliás, outro carro que quebrou foi do Tsunoda. Parece que o problema também foi no motor. Mandaram ele desligar o carro. Então tem que ficar de olho que apesar das UPs Honda, Red Bull, o nome que você queira dar, né, serem rápidas, terem boa velocidade máxima, elas estão tendo algum problema, né, que a Red Bull não vai dizer qual é. Eu acho que é um problema de sugar a gasolina do tanque, que são 4, né, 4 a 5, né, eles sugam a gasolina do tanque para mandar ela para um recipiente fora, né. Quando a gente pôs a matéria aí, você entra no Auto Race, você vai ver lá, sistema de combustível do Fórmula 1. Tem uma explicação de 3, 4 fontes, muito bem resumida, muito bem feita, dá para entender bem o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo com os motores da Honda, da Red Bull, né? Bom, agora resta a gente torcer para que haja, né, uma trégua, né, em mais uma guerra, para que o final de semana continue, a gente tenha a classificação amanhã. Nesse momento, aqui no Brasil, em São Paulo, horário de Brasília, são 17h17. Nesse momento, ainda vai ter, o final de semana vai continuar. Mas a gente não tem certeza se daqui a meia hora, 15 minutos, 5 minutos, a Fórmula 1 decide não continuar, por causa de segurança, porque a explosão que deu foi muito perto Teve uma explosão lá, um ataque de míssil muito perto da pista, né, 10, 12 quilômetros da pista, num tanque de petróleo, e então realmente é bastante perigoso, né? Vamos torcer, vamos ver o que acontece, e a gente se vê amanhã aqui, depois da classificação, se houver classificação. Boa sexta-feira, um abraço.